Então vamos ver produto vetorial. Aí o que é que motiva o estudo, né, do produto vetorial, o conceito de produto vetorial? Vamos considerar aqui que eu tenha, vamos supor, dois vetores, e esses dois vetores eles vão estar aqui com a origem no mesmo ponto, né, o ponto inicial coincidindo. Tá? Então vamos supor que aqui eu tenha o vetor U, por exemplo, e aqui o vetor V. E eu quero determinar um vetor que seja perpendicular, ou melhor, ele seja ortogonal a U e a V. Tá? Então eu quero encontrar um vetor que ele seja ortogonal simultaneamente a U e V. Esse vetor, eu vou desenhar aqui, fazer uma representação dele aqui, 3D aqui no plano, né? Então esse vetor ele tem que ser perpendicular tanto ao vetor V, tá? Então eu vou colocar um desenho aqui para representar que ele é perpendicular a V e também perpendicular a U. Essa é a ideia inicial, né, sobre esse vetor perpendicular. É claro que esse vetor ele não vai ser único, né? Ele pode, por exemplo, ele pode variar o módulo dele aqui, né? E além disso pode variar também o sentido, né? O sentido dele também pode mudar aqui. Vamos supor que ele fique nesse outro sentido aqui, e também ele vai ser perpendicular a V e a U. Essa aqui é uma representação no plano, né, desses três vetores, né? Ou melhor, aqui no caso nós vamos ter 4 vetores. Que no caso aqui é o vetor U, o vetor V, né? Aí esse vetor que está em azul mais escuro aqui, que é o vetor que está perpendicular, ou melhor, ortogonal a U e a V, e ele está nesse sentido aqui para cima. E esse vetor azul claro aqui, que ele também é ortogonal a U e a V simultaneamente, só que ele está com esse sentido aqui para baixo. Então é dessa procura, né, de encontrar um vetor que seja ortogonal simultaneamente a U e a V, que vai surgir o conceito de produto vetorial. Aqui, como nós estamos vendo, né, nós temos infinitos vetores que vão ser ortogonais tanto a U e a V. Basta eu mudar o sentido, então em um desses vetores, nesse azul mais escuro, no azul claro, basta eu mudar o módulo aí, né, que aí eu já tenho um vetor diferente que atende a essa exigência de ser perpendicular simultaneamente a U e a V. Tá? Aqui eu estou fazendo uma representação do espaço, né, no plano, mas se no caso aí a gente pode imaginar que eu tenho um vetor U aqui na tela do computador, um vetor V, né? Então esses vetores ortogonais, aqui U e aqui V, então esses vetores ortogonais simultaneamente a U e a V, né, eles podem estar em dois sentidos aí. Ele pode estar saindo perpendicularmente à tela do computador, né, ortogonalmente à tela do computador, aqui, ou tela do celular, ou então ele pode estar furando a tela, né, no caso seria esse caso aqui, que ele, né, fura a tela, e esse aqui seria o caso em que ele estaria saindo da tela em 3D. Mas aí a gente faz a interpretação aqui no plano desses vetores aqui no espaço. Agora, o que a gente vai precisar é de apenas um vetor, um único vetor, e não, né, infinitos vetores. Então a gente vai procurar um único vetor que satisfaça as seguintes condições. Então nós vamos definir produto vetorial aqui da seguinte forma. Vamos colocar a definição aqui de produto vetorial. Então, dados dois vetores U e V, pertencente aqui ao R3, o produto vetorial que a gente vai representar dessa forma aqui, tá? E aqui a gente vai ler U vetorial V, então produto vetorial de U e V, né? É um único vetor,
certo? Então ele vai ser um vetor também, né, que cumpre as três condições seguintes. Essa primeira condição diz o seguinte, que o produto escalar, né, o produto escalar desse vetor, que é o produto vetorial, né, por U, ele é igual a zero, e aqui o produto escalar desse produto vetorial pelo vetor V também é igual a zero. Essa primeira condição aqui ela está dizendo o seguinte, ó, que esse produto vetorial, né, esse vetor aqui, ele vai ser ortogonal a U e a V, porque aí só a gente relembrar, né, que quando o produto escalar ele é igual a zero, ele vai ser perpendicular, né, os vetores eles vão ser ortogonais entre si. Então aqui no caso a gente está repetindo essa ideia inicial aqui, que aqui nós vamos ter o vetor U, o vetor V, e esse vetor em azul aqui vai ser o produto vetorial, U e V aqui, né? E agora esse azul claro aqui já vai ser o produto vetorial de V por U. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver a diferença, porque aqui é U vetorial V e aqui é V vetorial U. Então, continuando a definição, então essa é a primeira condição. A segunda condição é a questão do módulo, né? Nós temos que amarrar um módulo, deixar um módulo fixo para quando eu faço o produto vetorial de U e V. E o módulo, ou norma, né, desse produto vetorial vai ser igual à norma de U vezes a norma de V. Aí aqui seno do ângulo θ. Esse θ aqui é o ângulo entre os dois vetores U e V. Então aqui a gente já amarrou nessa primeira condição a direção, né, que ele vai ser ortogonal, vai ser uma direção que vai ser ortogonal a U e a V simultaneamente. Aqui é a questão do comprimento do produto vetorial, a norma. E o sentido, aqui nós temos dois casos, né? Ele pode, aqui na nossa representação, o produto ele pode ficar no sentido para cima ou para baixo. E esse sentido ele vai ficar definido aqui por essa condição 3. U, V e o produto vetorial de U e V, eles vão formar um triero, né? No caso nós vamos ter três vetores aqui, né? Três segmentos, e eles vão ter a orientação segundo o que a gente chama da regra da mão direita. Então aqui no caso eu tenho o vetor U, eu tenho o vetor V, esses vetores eles estão no espaço, né? Agora o produto aqui no caso os vetores U e V eles estão num plano aqui, né? E esses vetores U e V aqui eles têm um ângulo θ entre U e V. E quando eu faço o produto vetorial de U e V, né, nessa ordem, eu vou ter esse vetor aqui, nesse sentido. E se eu faço o produto vetorial de V por U, eu já vou ter um outro vetor, né, que ele vai estar nesse sentido aqui oposto. Aqui já vai ser o produto aqui V por U, produto vetorial. Agora, como é que a gente vai descobrir, né? Eu dou um vetor U, dou um vetor V e eu quero saber, por exemplo, qual é o sentido de V vezes U, V vetorial U. Então a gente vai descobrir isso através da regra da mão direita. Aqui eu vou colocar a regra da palma da mão direita. É um pouco parecido com a regra da mão direita. Na verdade tem vários casos aí, né, da regra da mão direita. Se a gente coloca, por exemplo, no YouTube, regra da mão direita, vai aparecer várias maneiras de a gente encontrar o sentido desses vetores. Aqui eu vou usar a regra da mão direita, só que no caso aí a gente vai utilizar essa regra da palma da mão direita. Tá? Então vamos considerar aqui
a nossa mão direita. Então aqui ela está com a palma virada para a tela, né? E aqui já é a costa da mão, né? Que está virada para a tela. E a palma já está ao contrário aqui. Tá? Então aqui nós temos esses dois casos, né? Em que a mão direita ela pode ficar, né, nessas disposições aqui. A gente vai considerar o produto dos vetores U e V, né? A gente vai considerar aqui um primeiro vetor, né, e um segundo vetor aqui no produto vetorial. O primeiro vetor, nós vamos ter que fixar esse primeiro vetor no polegar, tá? Então aqui no caso, né, esse primeiro vetor ele tem que ficar fixo aqui, ó, a direção dele, né, o sentido dele no polegar, tanto nesse caso como nesse aqui. E o segundo vetor, o vetor V, aqui no caso, ele vai ficar na direção aqui dos outros 4 dedos aqui. Então ele vai ter a direção aqui desses dedos. Então ele fica aqui. Aí é claro que isso pode variar um pouco, ele pode ficar assim, mas ele vai ficar no sentido, o segundo vetor ele vai ficar no sentido desses 4 dedos aqui. E o vetor ortogonal a U e V, ele vai partir aqui, né, ortogonalmente à palma da mão. Então aqui, para esse caso, olhando para a tela do computador, seria um vetor que sairia, né, da tela do computador aí, ortogonalmente à tela do computador. Ele sairia aqui da palma da mão da tela do computador. E nesse caso aqui, a palma está lá do outro lado, né, ele penetraria aqui, né, na tela do computador. Então aqui, colocando aqui a ideia no plano, seria um vetor aqui que ele sai aqui da palma da mão, né, fazendo 90 graus aqui com a... Então aqui seria um ângulo aqui de 90 graus. E nesse outro caso, né, seria um vetor perpendicular que estaria penetrando aí a tela do computador. Tá? Então essa, é mais ou menos essa a ideia. E aí no caso a gente vai tentar verificar, por exemplo, o sentido. Aqui vamos supor que eu tenho o vetor aqui U e o vetor V. Aí eu quero calcular produto vetorial de U e V. Então eu vou ter que aqui ver qual é a forma em que eu tenho que colocar minha mão aqui. No caso, o meu polegar tem que ficar em cima do vetor U, tá? E os outros dedos eles têm que ficar na direção do vetor V. Então o primeiro vetor sempre vai ficar junto do polegar. Então a melhor forma aqui, ó, é essa aqui, ó, porque eu pego a minha mão aqui, vamos supor, aqui girando um pouco a mão, dá pra gente colocar ela na direção do vetor U, o polegar aqui, né, na direção do vetor U, e os outros dedos aqui eles ficam na direção do vetor V. Então o vetor ortogonal a U e V, ele vai sair aqui da palma da mão, vai ser um vetor que vai ter esse sentido aqui, ó. E aí a gente observa que esse vetor ele vai ser ortogonal tanto a U como ortogonal a V, para esse caso de U vetorial V. Agora vamos supor que eu queira calcular o vetor V vetorial aqui U, o contrário, né? Então aqui vamos colocar novamente aqui o vetor U, aqui o vetor V. Aí agora, quem é o primeiro vetor? É o vetor V aqui. Então eu tenho que colocar o meu polegar da mão direita aqui no vetor V, e os outros dedos eles têm que ficar aqui no sentido do U. E aí só tem essa possibilidade aqui com a palma da mão virada agora para baixo aí, porque aqui já não dá mais para fazer
Isso, se eu vou tentar usar essa forma aqui, eu vou ter que colocar o polegar em cima do vetor V. E se eu colocar o polegar em cima do vetor V, os outros deles não vão ficar em cima de U, né, na direção de U. Então esse caso aqui a gente descarta, tá? E aí a gente tenta fazer uma manobra aqui com a palma da mão para baixo, né? E aí vai dar certo, porque vamos dar um girozinho aqui, ó. Aí nesse caso fica polegar aqui em cima do vetor V, que é o primeiro, e os outros dedos, né, ficam na direção do vetor U. A palma da mão fica para baixo aí, e o vetor ortogonal, que é o produto vetorial, ele vai estar né, furando a tela aí do computador. E nesse caso aqui desenhando, né, no plano, vai ser um vetor que ele vai estar com esse sentido aqui, ó. Ele vai ser ortogonal tanto a U aqui quanto a V, né? Fazendo desenho lá por trás, aquele símbolozinho de ortogonalidade, né? Então é dessa forma que a gente vai verificar o sentido do produto, né, vetorial. Então, em resumo, o conceito de produto vetorial vai ser esse. Vai ser eu tenho dois vetores U e V. O produto vetorial eu vou representar dessa forma. Ele vai ser um único vetor que vai cumprir essas três condições aqui. Vai ser um vetor que, por essa primeira condição aqui, ele vai ser ortogonal a U e a V, tanto que o produto deles aqui dá zero, né? Ele vai ter esse comprimento aqui dado por módulo de U, módulo de V, seno de θ, e o sentido dele, ele vai seguir a convenção aqui da regra da mão direita. Agora, como é que a gente vai fazer para achar as componentes, né, desse vetor? Vamos supor, eu tenho um vetor U aqui, que ele tem as componentes o1, o 2 e o 3, por exemplo, são números aqui, né? Lembrando que esse vetor aí, ele tem que estar no espaço, no R3, né? E tem o vetor V, V1, V2 e V3, as componentes dele. E eu quero saber quais são as componentes do produto vetorial de U e V. Essas componentes, elas vão ser dadas aqui por esse determinante. Então, componente de U vetorial V. Então, se U é um vetor com essas componentes o1, o 2 e o 3, e o vetor V tem componentes V1, V2 e V3, então o produto vetorial de U e V, ele vai ser dado por esse determinante aqui. Então, na primeira linha, nós vamos colocar aqui os vetores I, J, K. Na segunda linha, nós vamos colocar as componentes do vetor, desse primeiro vetor aqui, o vetor U. E na terceira linha, nós vamos colocar as componentes do segundo vetor. Então, tem que ficar nessa ordem. E esse determinante aí, ele pode ser calculado, por exemplo, pela regra de Sarré, né? Mas nós vamos usar aqui a regra, o teorema de Laplace, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes aqui de como é encontrado esse resultado aqui, mas nós vamos utilizar esse daqui porque ele já agrupa aqui as componentes I, né, J e K. Então essa é a vantagem de usar essa forma aqui do teorema de Laplace. Então vamos verificar como é que a gente faz isso. Eu vou copiar aqui novamente e vamos colocar mais embaixo aqui a mesma coisa, só para a gente verificar como é que a gente faz a gente chega aqui nesse resultado, né? Então a gente vai fazer o seguinte: para calcular a componente I aqui,
eu vou eliminar aqui a linha I e a coluna que está o I. Então vamos colocar um risco aqui para a gente... O que ficou aqui, ó, que não foi cortado aqui, é esse grupo aqui, né? O 2, o 3, V2, V3. Então aqui a gente vai formar um determinante de segunda ordem, né? Que ele aparece aqui, ó. O 2, o 3, V2, V3. Então é assim que a gente faz para achar a componente I. Então repetindo aqui, para achar a componente I, eu elimino aqui a linha do I e a coluna do I. O que sobra são esses valores aqui, e esses valores vão formar um determinante de segunda ordem. Tá? Então vai ficar o 2, o 3, V2, V3, esse determinante de segunda ordem. Aqui vai ser a componente do I. Agora a componente do J. Na componente do J, nós vamos ter um sinal de menos aqui. Tá? Sempre a gente vai ter esse sinal de menos. E depois a gente pode fazer o jogo de sinal com o resultado desse determinante. Mas aqui vai ter um sinalzinho de menos. Também não vamos entrar em detalhes, né? Porque do sinal de menos aqui. Mas para achar esse determinante aqui, né, de segunda ordem, o que é que a gente faz? A gente aqui elimina a coluna e a linha do J, e o que sobra aqui, o que não foi cortado aqui é o 1, o 3, está aqui o 1, o 3, V1, V3, está aqui V1, V3. Então é dessa forma que a gente vai, né, encontrar os elementos aqui do determinante de segunda ordem, né, da componente J. E da componente K, aí a gente já imagina mais ou menos o que é feito aí, né? A gente elimina a linha K e a coluna K. O que sobra são esses valores aqui, ó, o 1, o 2, V1, V2, está aqui, ó, o 1, o 2, V1, V2. E assim a gente encontra, né, as componentes. Então vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro, né, com parte numérica. Então vamos aqui calcular o produto vetorial desses dois vetores aí, U e V. O U ele foi dado aqui por esse vetor aqui, 3i mais 2j mais 4k. E o vetor V, I mais K. Então aqui nós vamos fazer o produto vetorial de U e V. Então vamos montar primeiramente aqui o determinante de terceira ordem. Na primeira linha nós vamos colocar o I, J e K. Agora na segunda linha a gente coloca as componentes do vetor U, que é esse primeiro vetor aqui, tem que ser nessa ordem. Então aqui vai ficar 3, 2 e 4. 3, 2 e 4 aqui. E agora as componentes do vetor V, que no caso aqui aqui nós temos 1, então vai ficar 1 aqui na direção do I. O J aqui não aparece, é 0. E o K aqui, ele também é 1. Tá? Esse vetor I mais K, se a gente colocar na notação de ponta, ele fica assim, né? 1, 0 e 1 aqui. Então aqui já foi montado o determinante de terceira ordem, e agora nós vamos calcular as componentes, né? Então aqui nós vamos ter o vetorial V, que vai ser igual, aí vamos ver primeiramente as componentes do I aqui. Então como é que a gente vai fazer aqui para achar esses elementos desse determinante de segunda ordem? A gente elimina a linha do I e a coluna do I. Aí o que é que sobrou aqui? Sobrou 2, 4, 0 e 1. Então a gente coloca aqui, né,
2, 4, 0 e 1. Aí lembrando que agora a gente vai para o J, e no J a gente tem um menos aí, que é do teorema de Laplace, né? Então vamos colocar esse menos aqui, vamos colocar aqui o determinante, só que vamos ainda determinar os elementos desse determinante J aqui, né? Aí como é que a gente faz para encontrar esses elementos aqui? A gente elimina a linha do J e a coluna do J. O que é que sobrou aqui? 3, 4, 1 e 1. Então vamos colocar aqui 3, 4, 1 e 1. Agora vamos para as componentes, né, K, os elementos de K. Então vamos colocar aqui K e aqui os determinantes de segunda ordem. Como é que a gente faz para achar esses elementos aqui desse determinante? A gente elimina a linha do K e a coluna do K. O que é que sobrou? 3, 2, 1 e 0. Vamos colocar aqui 3, 2, 1 e 0. Agora vamos fazer as contas. Vamos resolver esses determinantes de segunda ordem. Então eu vou colocar aqui o vetorial V vai ser igual. Vamos para esse primeiro determinante aqui, ele vai ficar da seguinte forma: aqui vai ficar 2 vezes 1, tá? 2 vezes 1 menos 0 vezes 4. Aí 2 vezes 1 dá 2, menos 0 vezes 4 dá 0. Vai ficar 2 menos 0 vai dar 2. Então aqui vai ficar 2, que é o resultado aqui desse determinante, e agora vai ficar menos, esse menos aqui é do teorema aí, né? Agora vamos resolver o determinante. Aqui vai ficar 3 vezes 1 menos 1 vezes 4. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 vezes 4 dá 4. Vai ficar 3 menos 4. 3 menos 4 vai dar menos 1. Então o resultado desse determinante aqui é menos 1. Então aqui vai ficar menos, que é esse menos aqui, e o menos 1, que é o resultado do determinante. Aí vai ficar menos, menos 1. J aqui, né? Vamos agora fazer a continha desse determinante. Vai ficar 3 vezes 0 menos 1 vezes 2. 3 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 2 é 2. Então vai ficar menos 2 aqui. 0 menos 2 é menos 2. Então aqui vai ficar mais, e o resultado determinante que é menos 2. Aí aqui K. E agora só ajeitar aqui. Então vai ficar 2i, menos com menos aqui, ó, dá mais, então vai ficar mais 1j, ou coloca só j. E aqui mais com menos aqui vai dar menos 2k. E aí o determinante, aliás, o vetor, né, o produto vetorial vai ser esse vetor aqui, ele vai ter essas componentes, nessa notação ou nessa aqui, que vai ficar 2, 1 e menos 2. Certo? Então aqui nós temos as propriedades. Essa primeira propriedade aqui diz o seguinte: o vetorial U vai dar o vetor nulo, né? Se eu pego um vetor e faço o produto vetorial por esse mesmo vetor, né, o resultado vai ser o vetor nulo. Isso daí a gente pode justificar rapidamente, sem ser uma demonstração formal, né, através aqui desse determinante aqui. Por exemplo, para essa propriedade, se aqui eu tenho, em vez de U
vezes v, se eles são diferentes, se são iguais, aqui vamos supor que seja o vetor u, né? Também. Então, aqui nós vamos também ter as componentes de u na segunda e na terceira linha, né? Então aqui nós vamos ter o 1, o 2, o 3, o 1, o 2, o 3. E aqui, onde tem v, nós vamos colocar u, né? Porque nós estamos tratando agora de dois vetores iguais. Então aqui vai ficar o 2, o 3 também. Então aqui fica o 2, o 3. E olha, determinante que tem duas filas, né? No caso, ou duas linhas ou duas colunas iguais, ele é zero. Então aqui vai ficar zero. A mesma coisa vai ser aqui, ó. Aqui vai ficar o 1, o 3. Aqui também vai ser o 1, o 3. E aqui também vai dar zero. Duas linhas iguais. A mesma coisa nesse terceiro aqui, né? Aqui já não vai ser mais V, vai ser o 1, o 2, né? E aqui também vai dar zero. Então nós vamos ter o vetor nulo aqui, né? Que é 0i mais 0j mais 0k, vai ser o vetor nulo. Tá? Então essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é o vetorial v é igual a menos v vetorial u. Aqui também dá para a gente verificar isso através desse determinante, ou então dá para a gente verificar lá pela definição, né, que nós colocamos inicialmente, da questão da regra da mão direita aqui. Ó. Vamos supor aqui eu tenho o vetorial v, ele vai ter esse sentido, né? V vetorial u, ele vai ter o sentido oposto, ou seja, esse v vetorial u aí, ele vai ser igual a u vetorial v, mas como eles estão em sentidos opostos, né, um vai ter o sinal oposto, né? Então vai ficar v vetorial u vai ser igual a menos u vetorial v. Tá? Então voltando lá para as propriedades, né? Essa é a segunda propriedade. Aí aqui nós temos outras propriedades, né? Uma distributiva aqui, o vetorial, aí entre parênteses v mais w, né? Aqui dá para a gente aplicar a distributiva dessa forma. Então vai ficar o vetorial v mais o vetorial w. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque se eu tenho u mais v vetorial w, eu tenho que fazer o produto dessa forma aqui, né? Nesse sentido, u vetorial w mais v vetorial w. Com relação à multiplicação por um escalar, né, a gente pode tirar esse escalar aqui e deixar apenas o produto vetorial, é a propriedade 5 aqui, né? Então alfa multiplicado por o vetorial v, a gente pode colocar o alfa aqui para fora, fica alfa multiplicado por u vetorial v. Propriedade 6 aqui, ela diz o seguinte, ó, sendo u e v não nulos, u vai ser paralelo a v se somente se o produto vetorial for o vetor nulo. Então aqui é uma outra maneira da gente saber se dois vetores, no caso aí só vai funcionar se esses vetores estiverem no espaço, né, no R3. Mas é uma outra maneira de a gente saber se esses vetores são paralelos, né? Porque u vai ser paralelo a v se u vezes v, ou o vetorial v for o vetor nulo. Então é uma outra maneira de saber se eles são paralelos. Existem outras propriedades também do produto vetorial, mas por enquanto nós ficamos apenas com essas mais importantes aqui.